Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o Volkswagen Nivus GTS, a versão mais esportiva, mas que é recheada de itens de ADAS, né? Aqueles recursos de assistências à condução. Mas a gente vai conferir hoje todos eles na prática para a gente descobrir se eles são bons de fato, porque tem muito carro que tem bastante recurso ADAS, mas eles não funcionam assim tão bem. Então chegou a vez da gente testar itens como ACC, sistema de permanência, centralização de faixa e tudo mais, para a gente descobrir se o Nivus GTS consegue ou não dirigir sozinho. Vocês já devem saber que antes de pegar a estrada eu mostro algumas configurações do sistema ADAS, porque elas são muito importantes. Cadê sistemas de assistência? A gente pode ligar e desligar o sensor de fadiga, a assistência frontal, que seria a frenagem automática de emergência, a gente pode deixar o sistema ativo ou não, e também aquele alerta de distância segura. E o Lane Assist, que seria a correção de faixa, você pode ativar ou desativar, e também selecionar ou não para ele vibrar o volante. Sensor de ponto cego você também pode desacionar, assim como o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é integrado ao sensor de ponto cego, você também desativa por aqui. Você clicando neste botãozinho que fica aqui na haste de seta, ele vai abrir ali no painel de instrumentos também algumas pequenas configurações. Você pode selecionar o Lane Assist, tem também na questão de velocidade, você seleciona se você quer o ACC ou então o limitador de velocidade, que é a função mais simples. O ponto cego você também consegue desativar rapidamente por aqui, assim como o alerta de tráfego cruzado traseiro e a frenagem automática de emergência. Também lembro, já deixo eu até mostrar, mas eu vou detalhar melhor para vocês, que aqui nos modos de condução, no individual você pode personalizar e também mudar o ACC, se você quer normal, esporte ou mais econômico. Vistas então essas configurações, vamos lá para a estrada testar o Nivus GTS. Vamos agora começar o nosso teste de sistema ADAS, e vocês devem saber muito bem qual o primeiro sistema que eu geralmente mostro. É o assistente de faixa. Ele funciona entre 60 e mais ou menos 215 km por hora, uma velocidade bem ampla, né? Mas como vocês podem notar, é para usar na estrada. Já deixei na tela do ADAS, o ícone ali embaixo está verde, indicando que ele está de fato ativo. Vou deixar o carro sair aqui para a direita. Olha só o que acontece, ele corrige no volante para não deixar o carro sair. E ali na aba do ACC, né, das assistências à condução na multimídia, ele também acendeu em laranja a faixa da direita. Vamos deixar sair mais uma vez, ó. Mais uma vez ele corrigiu no volante e corrigiu muito bem, tá? Vocês podem ver que ele não volta muito para o centro da faixa, mas ele está atuando para impedir que eu saia. Agora ele acabou voltando um pouquinho mais e já ficou verde de novo. Vamos ver para o lado esquerdo. Lembrando que está uma chuva hoje, que ó, agora ele até apareceu um alerta: conduza no meio da pista, porque estamos deixando o carro sair várias vezes, ele pede para ficar mais atento, né? E sobre a chuva, pessoal, é importante ressaltar que fica mais difícil de enxergar as faixas aqui da rodovia, assim como fica para nós mesmo, eu tô com uma certa dificuldade, também fica para a câmera, porque esse sistema é baseado numa câmera aqui atrás do para-brisas. Então é normal que em dias como esse, em alguns momentos ele não consiga detectar tão bem as faixas, ou até mesmo não detectar. Mas vamos ver aqui mais uma vez para a direita, ó. Só induzir o carro, ó, corrigiu de novo e já apareceu também: conduza no meio da pista. Aqui ele vai ser mais agressivo provavelmente. Não foi, ó. Já corrigiu e foi bem tranquilo. Então esse Lane Assist aqui, que é a correção de faixa, funciona muito bem. Daqui a pouco a gente vai testar também a centralização, que é um outro recurso separado. Mais uma vez aqui para a esquerda, ó, joguei até um pouquinho mais forte. Olha como ele corrigiu bem, não foi super agressivo, conseguiu voltar o carro para a faixa sem ser intrusivo demais, né? Mais uma vez ele está mantendo aqui bem próximo, mas não deixa o carro sair. E pessoal, apesar da gente não ter aqui ajuste de sensibilidade, ao contrário de alguns outros concorrentes, eu achei que ele funciona muito bem. Ele tem também integração com o sensor de ponto cego, mesmo com a seta ligada. Porque o normal, você deu seta para trocar de faixa, lógico que ele não vai tentar manter você na faixa, né? Agora, se tiver um carro no seu ponto cego, depois eu vou falar sobre esse recurso, aí sim ele vai atuar mesmo se tiver com a seta ligada. Aí lógico, né, se você forçar o volante, ele vai deixar você fazer esse movimento, mas você vai sentir uma certa resistência no começo. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, por que você ainda não deixou o seu like aqui embaixo, hein?
Por que não hypou o conteúdo? Se você tiver no celular, é só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar, que ajuda muito o nosso canal. E é de graça, todo mundo adora essas coisas de graça no Brasil, né? Então ajuda a gente, e o joinha vocês conhecem também há muito tempo já. Vamos agora ao assunto frenagem automática de emergência. Ela detecta pedestres e ciclistas. Isso é legal para um carro muito, entre aspas, não me entendam mal, tá? É, entre aspas, barato. O segmento dele é meio básico, né? Muitos detectam só veículos. E o manual diz pra gente que o sistema vai auxiliar de forma máxima para veículos, incluindo os de duas rodas, entre 5 e 250 km por hora. Para pedestres, entre 5 e 85 km por hora, é uma velocidade menor. Ele tem também o alerta de distância segura, que se você estiver andando muito perto do carro da frente, ele pede para você se distanciar bem discretamente. Ele aparece um ícone ali no painel. O ícone é bom, né? Indicando que você está muito próximo. Agora, se o carro fizer uma parada total através da frenagem automática, ele não vai manter o carro parado. Logo em seguida ele vai liberar os freios. Então é importante que você fique atento. Como que funciona a frenagem automática? Eu já expliquei várias vezes para vocês, mas não custa ressaltar. A função dela é evitar a sua colisão. Quando ela não consegue evitar totalmente, pode ser que ela vá mitigar o acidente. Ou seja, você bateria, sei lá, 100 por hora, e ele conseguiu frear para você bater a 70, 80, que fosse 90. Também acontece de você fazer a frenagem, mas ele detectar que não é o ideal, ou não é o mais adequado, não é o suficiente. E aí dessa forma, vamos supor que você pisou metade do pedal ali do freio. Se ele detectar que é necessário, ele pode também pisar essa outra parte para você, digamos assim. De novo, para tentar evitar totalmente a colisão ou mitigar o risco dela. E para a gente testar o alerta, pelo menos, a frenagem eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque envolve um risco maior de segurança. Mas pelo menos o alerta a gente consegue. Então eu vou acelerar um pouquinho mais forte, ó, em relação ao caminhão aqui na frente. Olha só o que acontece, ó. Vocês perceberam, né? Apareceu um alerta bem grande ali no painel de instrumentos. O carro de trás, que por sinal também é um Nivus, estava bem longe, por isso que eu fiz esse experimento. Mas procurem não testar isso aqui na prática, tá? É só para situações de segurança. Dessa vez aqui foi só o alerta mesmo, ele não chegou a intervir nos freios. Vamos falar agora sobre o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Aqui, liguei o ACC, ele apareceu um Golf no painel, poderia ser um Nivus já, né? Mas bem bonitinho o Golf. Vou ativar agora, ó, em 110 km por hora. Se eu usar esse mais e menos, ele pula de 10 em 10. Se eu usar o Res e o Set, ele vai pulando de 1 em 1. Então você consegue ter um controle um pouco mais preciso. Isso é bem legal. Ele está aqui funcionando muito bem. Vocês estão vendo, ele está na distância mais próxima. Vocês estão vendo que ele está mantendo ali ainda uma boa distância de segurança em relação ao carro da frente. Por ser a distância mais próxima, acho que poderia até ficar um pouquinho mais perto. Mas é normal, a gente sabe que os sistemas ficam com um excesso, digamos assim, de segurança, né? A velocidade que você pode definir é entre 20, legal, porque alguns carros permitem só a partir de 30, e até 210 km por hora, segundo o manual informa pra gente. A gente vai fazer o teste inteiro no modo Eco, porque a gente quer ver o quanto ele consegue ser mais suave, mais tranquilo, né? Tá mantendo no 110 aqui muito bem, né? Inclusive, eu estou usando o individual, mas todo o restante está no modo Eco, tá? Ou no normal ou no Eco. Só o modo de som do carro, que ele tem um sistema de som emulado, esse eu deixei no modo radar à frente. Esse eu deixei no mais esportivo, porque é mais gostosinho. O Waze sempre atrapalha a gente. Mas vocês viram essa frenagem aqui? Ele fez muito bem, reduziu de 110 para 70 mais ou menos, sem muita agressividade. Agora, eu preciso ressaltar que o ACC ele só detecta veículos no mesmo sentido. Então, esses carros que estão aqui na nossa frente. Carro no sentido contrário, na contramão, não vai detectar. Outra coisa legal, no painel, ele tem todo o detalhe em vermelho nessa versão GTS, mas quando você usa o ACC, a diferença de velocidade fica em verde. Então, por exemplo, estamos aqui a quase 50 km por hora, mas eu programei 110, então toda essa parte ali do contagiros, aliás, do velocímetro, né, fica em verde, indicando onde a gente selecionou. Isso é bem legal. Agora é o ponto onde a gente testa com mais clareza o ADAS, porque é uma área mais urbana, né? Então nós vamos programar agora em 50 km por hora. Eu vou programar em 51,
na verdade. Vamos ver como ele vai atuando. De novo, está na distância mais próxima. Vou até mudar aqui para vocês verem, ó. Essa é a mais distante, coloquei agora na mais próxima. E ele detecta o Golf na frente, na verdade qualquer carro, né, ele vai aparecer o Golf. E conforme você vai se aproximando do carro, ele também vai aproximando a imagem aqui no painel. Agora, pessoal, eu quero aproveitar para falar para vocês sobre o Travel Assist. A gente já mostrou o sistema de permanência que ele corrige quando você está saindo. Agora eu vou mostrar a centralização de faixa. Então, com o ACC ativado, eu posso selecionar aqui, ó, e ele até aparece, o IQ Drive está selecionado. Ele está mexendo no volante sozinho para manter o carro de fato centralizado. Não só agora quando a gente sai da faixa, mas todo momento ele vai, digamos que, dirigir por nós. A questão é que ele obriga o uso do ACC. Você não consegue selecionar eles separadamente. Alguns carros permitem, como os Honda, se eu não me engano, os Hyundai também, o que eu acho mais legal. Ó, o ACC está no modo Eco. Vocês viram que agora ele fez uma aceleração bastante agressiva, né? Vou até conferir aqui se ele realmente entrou no modo Eco, né? Vai que ele não salvou. Ó, está no modo Eco mesmo. Caramba, vocês viram que aquela aceleração ali ele fez de forma bastante agressiva. Ele reduziu uma marcha que não precisava. Vocês estão vendo aqui, ó, a centralização funcionando muito bem até o momento. Ela também funciona assim como a ACC entre 20 e 210 km por hora. O legal é que funciona em baixas velocidades. Os carros da Honda, por exemplo, funcionam a partir de 72 por hora. Ele pede, com um tempo sem as mãos no volante, ele pede pra gente voltar. Agora, o problema é essa faixa de moto. Vamos ver se ele vai fazer bem. Até o momento fez bem sim. Vamos ver o ACC freando. Epa, rapaz. Ó, eu coloquei o pé próximo aqui porque eu fiquei com um pouco de receio. Vocês viram que ele demorou um pouquinho, né, pra fazer uma frenagem um pouco mais forte. E agora, vocês viram que deu esse alerta sonoro? Apareceu ali, limite de velocidade no painel de instrumentos. Porque muito infelizmente, muito mesmo, ainda mais pelo preço do carro, ele não tem a função stop and go. Ele não consegue parar completamente o carro, muito menos retomar a velocidade sozinho. Então, abaixo de mais ou menos 20 km por hora, pelo que eu percebi, o manual não especifica a velocidade, mas ali 18, 20 km por hora, ele vai liberar o freio do carro, ele vai parar de frear pelo ACC e vai pedir que você faça essa frenagem de forma manual. Então você tem que ficar atento. Se você estiver sossegado aqui deixando o carro trabalhar sozinho, ele vai dar esse alerta sonoro, vai liberar os freios, e se você não frear, você vai bater. A não ser que ele ative a frenagem de emergência, mas precisa ficar atento a isso. Vamos voltar agora aqui para os 51 que eu tinha programado. O que eu estava falando da faixa de moto é o seguinte: os carros geralmente não conseguem detectá-la muito bem, porque ela é uma faixa bem menor, bem pequenininha. E a gente andando aqui, ele acaba reconhecendo essa segunda faixa de moto, a da esquerda, como se fosse o final da nossa faixa. Então muitas vezes ele dirige comendo a faixa de moto. Aqui na direita até que ele está funcionando bem, mas quando eu ando lá na faixa da esquerda, ele come a faixa toda hora. Vamos ver se ele vai continuar funcionando bem ou não. Ó, vocês estão vendo mais uma frenagem do ACC, estou com o pé próximo, mas eu não coloquei no freio em nenhum momento. Só agora, né, apareceu frear abaixo de 20. Como vocês viram, agora o carro está no meu controle de novo. Vou colocar aqui em Res, ó, ele aparece limite de velocidade, porque eu tenho que passar de 20 por hora para então conseguir acionar. Ó, passei de 20, cliquei no Res, tem que até passar mais um pouco, ó. Passar de 30, agora sim. E vocês viram que eu ativei o ACC bem em cima aqui do C3 Aircross, então por isso que ele fez uma frenagem mais agressiva, mas não foi culpa do carro. Tá voltando a acelerar sozinho e controlar também a direção. Até o momento, a direção está me surpreendendo. Esse Travel Assist está funcionando muito bem. E com base em outros Volkswagen que a gente já testou aqui no canal, realmente a maioria deles funciona muito bem. Agora, vocês viram que ele se perdeu um pouquinho por conta do cruzamento, o que é completamente normal também. No cruzamento, a gente não tem as faixas na via. Então, por um momento, ele se perde, ele não tem mais por onde se basear. E assim que ele detectou de novo, ele já corrigiu. Então, ainda funcionou muito bem. Eu só acho que ele pede as mãos no volante bastante rápido, mas ok, né? É um sistema de segurança. O carro não dirige sozinho, tá? A responsabilidade é sempre sua, vale lembrar. E o ACC, ele usa o radar frontal, tem carro que é só pela câmera, né? Mas os sistemas que são baseados pela câmera, você precisa ficar atento também, ah lá, ó, já pediu para frear, em dias de chuva.
ou em dias de muito sol, muita neblina, que pode atrapalhar a câmera, e aí todos esses recursos ADAS não vão funcionar muito bem. Ó, vou colocar aqui o Reza, 29 por hora eu consigo colocar mais ou menos. Ó, vai fazer mais uma frenagem, vai abaixar de 20, ó, ele pediu para eu frear manualmente. Vou aproveitar que o carro parou, eu deixei o Start Stop ativado, então ele acabou de desligar a motorização. Mas tem algo bem curioso, mesmo que o ACC não esteja ativo, porque parado ele não funciona, reparem, o C3 Aircross vai sair aqui na frente, ele ligou a motorização sozinho. Esse carro ele é inteligente a esse ponto. Ele vê que o trânsito já andou e ele já liga a motorização. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que poderia ser opcional você ter a opção de desativar. A parte boa é que te alerta, porque o trânsito andou, você percebe que o motor ligou, então você fica mais atento. E também diminui o tempo de resposta do carro, porque às vezes o trânsito andou, aí a hora que você alivia o pé do freio, ele primeiro liga a motorização e depois você sai. Isso acontece rapidamente? Acontece. Mas ele ligando o motor antes é ainda mais rápido. A parte ruim é que às vezes o carro da frente só anda um pouco, nem abriu o farol nem nada, mas ele foi um pouco mais para frente. O Nivus detecta então que ele andou e vai ligar a motorização sem necessidade. Vocês puderam perceber também que ele desliga com o carro ainda em movimento, né? Em 5 ou 7 km por hora mais ou menos ele já desliga. Então algumas paradas que você faz são um pouquinho mais bruscas. Ó, o carro da frente andou. Vamos supor que ele só andou até ali. Não tem por que eu andar também. Então ele vai acabar ligando a motorização, e se a gente andar um pouquinho e frear de novo, aí ele vai desligar de novo a motorização e vai ficar nisso. Vamos ativar aqui de novo para ver como que o Travel Assist... Opa, agora ele foi agressivo, hein? Vocês viram, né? Como ele acelerou, eu preferi até mexer aqui, digamos que manualmente, na direção. Ó, tá comendo faixa, né? Vocês notaram aquilo que eu falei pra vocês, que com faixa de moto nem sempre ele funciona bem. Se for só ACC tudo bem, né? Porque ele não tem nada a ver com as faixas. Mas o Travel Assist, aí ele se baseia nisso e acaba se confundindo. Vamos cair agora para a faixa da direita, então, como eu disse. Deixa passar o cruzamento e deixa eu desviar desses buracos também, pelo amor de Deus. Vou colocar aqui em ré, está programado. Vou colocar em 50 exatamente, tá? Ó, 50 km por hora. Vamos ver agora na faixa da direita se ele faz bem essa atuação no volante. A frenagem, essa primeira foi um pouquinho agressiva, mas as outras até então têm sido bastante confortáveis. Ele vai passar num buraco aí. Não foi tão grande assim. Mas ó, funcionando bem também, só que não para, né? Ah, como eu fico triste com isso, viu? Não ter o Stop and Go. Sendo que alguns modelos mais caros da Volkswagen tem a partir do Taos, se eu não me engano. Retomando de novo aqui o ACC. Vamos ver se ele vai se perder nas faixas ou não, hein? Até o momento está funcionando bem. E eu posso dizer então que o Travel Assist e o ACC eles funcionam bem aqui na cidade. Inclusive, em questão de suavidade do ACC, é um dos melhores. Não é o melhor, tá? Mas o da Volkswagen é bom e geralmente não faz muitas frenagens agressivas. A aceleração poderia ser um pouco mais tranquila, né? Às vezes, não sempre, mas às vezes ele acaba sendo muito forte na aceleração, mesmo que estejamos no modo eco. Mas as frenagens, a maioria delas são confortáveis. Vamos ver mais essa, ó. Vocês viram, né? Ele não deu aquela frenagem brusca, ele diminuiu a velocidade com calma. Então, acho que esses dois sistemas estão aprovados. E ao Travel Assist se encaixando na faixa, você viu porque elas mudaram um pouco de posição? Agora, ó, a aceleração do ACC foi um pouco agressiva e essa sim poderia ser melhor. Estamos na estrada, pessoal, e eu quero mostrar para vocês, ou tentar mostrar agora, o assistente de ultrapassagem. Tendo velocidade disponível, você está em 140 km por hora. Então a gente tem uma boa faixa de velocidade disponível sobrando, digamos assim. Não tem carro na esquerda, vou dar seta. Ó, ele está ganhando velocidade para me ajudar a fazer a ultrapassagem. Eu cancelei aqui, como vocês viram, né? Mas ele foi ganhando velocidade, diminuindo a distância em relação ao carro da frente, para me ajudar a fazer essa ultrapassagem pela esquerda. Agora tem uma coisa que eu não gosto muito. Acima de 80 km por hora, ele tem um bloqueio de ultrapassagem, digamos assim. Então ele não vai permitir que você faça ultrapassagens pela direita. Se você estiver acima de 80 e ele detectar que tem um carro na esquerda, como ele detecta o Palio agora, está programado em 140. Ele não está acelerando, vocês estão vendo? Para a gente não fazer uma ultrapassagem pela direita, porque o certo é ultrapassar pela esquerda. De certa forma ele está correto,
Mas às vezes você tá tranquilo aqui, deixando o ACC trabalhar, você percebe que o carro tá freando, e aí depois que você fala, puta, é porque tem um carro na esquerda. E no Brasil, o carro devagar na faixa da esquerda é quase regra, né? A gente sabe que tem demais, então às vezes acaba irritando. Mas se você acelerar, ele vai tirar esse bloqueio, digamos assim, e aí sim ele vai acelerar até a velocidade que você programou. Vamos testar agora, pessoal, o Travel Assist aqui na estrada. Vou programar em 120 km por hora. Vamos ver essa curva já, se ele vai fazer bem ou não. Ó. Lembrando, está tudo no eco, tá? Aqui no modo individual, menos o som do motor. Fez a curva muito bem. E olha só, como eu falei para vocês na questão do ACC, ele não está acelerando aqui porque ele detectou um carro na esquerda. Aqui na frente a gente tem mais curvas, o ACC continua ativado. Eu só coloquei a mão aqui para ele detectar e até o momento está fazendo muito bem, hein? Só encostar a mão. O bom é que ele detecta facilmente a mão. Tem carro que você tem que ficar espremendo o volante para ele entender que você está no controle. Esse aqui não, você dá um leve toquinho, ó, e ele já percebe. Agora só porque eu falei, ele não foi. Mas vocês viram, né? Nem mudei a trajetória do carro nem nada. E ele fez a curva a 106 por hora mais ou menos, de forma muito suave, tá? Ele conseguiu centralizar muito bem. Aqui na reta nem adianta mostrar muito pra vocês, mas ó, tá mantendo, tá? Mais uma curva então começando, só encostei aqui no volante. Ele tá acelerando e freando sozinho também, lembrando que ele só funciona o Travel Assist com o ACC. Mais uma curva que ele fez muito bem. Lógico que se tiver curvas muito fechadas, o carro não vai conseguir fazer, isso é normal. Mas, pessoal, não é um problema do carro, tá? É normal de todo veículo dessa forma. Alguns que tem o LiDAR, que é aquele radar em cima do carro, etc., eles vão conseguir fazer curvas mais fechadas, mas são carros aí de, no mínimo mais de R$500 mil, né? Então é uma boa diferença. Vamos ver essa curva aqui na frente. Ele está a 116, eu programei no 120, mas o Palio está mais devagar aqui na frente. E ele está até caindo a velocidade, inclusive, né? O Palio na subidinha, coitado, sofre, né? Fez essa curva muito bem também. Vou até cair para a faixa da direita. Olha, ele vai até acelerar um pouco até ele detectar o Palio, né? Opa, ele demorou aqui para detectar um pouco a faixa, normal, porque eu estava com a seta acionada. Mas olha, ele já voltou aqui a centralizar muito bem. E ele detectou o Palio na esquerda, por isso que ele não vai passar do Palio, para não fazer ultrapassagem. Mas olha, tá fazendo muito bem. Já vamos aproveitar para ver o que acontece quando a gente não coloca as mãos no volante. Ó, começou a dar um alerta vermelho, inclusive um alerta sonoro. Não vou obedecer, mas estou atento aqui, hein? Ó, deu um alerta contínuo agora. Ainda tá funcionando. Na verdade, ele já tinha até desativado, ó. Ele desativou. Essa assistência que ele está fazendo é pelo sistema de correção de faixa. Então, quando ele deu aquele alerta contínuo, né, ele já tinha desativado a centralização e tinha ficado só com a correção. Por isso que ele ainda conseguiu mexer no volante, mas já não centralizava mais. Vamos agora testar na prática o Park Assist, que é o sistema de estacionamento automático. Primeiro, ele vai detectar vagas mesmo que você já tenha passado por ela antes de acionar aqui o botão do Park Assist. Ele vai detectar, por exemplo, nessa vaga aqui tem o K do lado, tem vários carros. A gente tem que passar no máximo até 1,5 m do lado para ele conseguir detectar as vagas. Para vagas paralelas, como essas aqui da frente, a gente tem que estar abaixo de 40 km por hora. Se for aquelas vagas lado a lado, estilo de shopping, de mercado, tem que estar abaixo de 20. Outro detalhe, a gente sabe, né, que o sistema tem uma limitação e que ele não vai colocar o carro em qualquer vaga. Então ele precisa ter uma folga, digamos assim. Para vagas paralelas, você precisa, como essas aqui da frente, né, você precisa ter 80 centímetros a mais que o comprimento do carro. E para vagas transversais, como disse aquelas de shopping e tudo mais, tem que ter 70 centímetros a mais do que a largura do carro. Mais considerações, você pode aqui ativar o Park Assist, mas durante o estacionamento ele não pode passar de 7 km por hora. E é você que controla tanto a aceleração quanto a frenagem, ou só a frenagem, né, porque o carro automático já vai andando um pouquinho sozinho. Se passar disso, ele vai fazer uma frenagem automática de segurança. E aí, a cada movimento, por exemplo, agora ele está indo para frente.
Se ele fizer mais de uma frenagem automática nesse movimento para frente, ele vai cancelar o sistema. A última consideração também importante, esse carro tem a frenagem automática em manobras que funciona inclusive no Park Assist. Pessoal, vamos lá então testar o Park Assist. Liguei aqui já, vou dar seta para a esquerda porque a minha intenção é parar entre esse Cronos e esse Fiesta. E me desculpem pelo cachorro latino, mas eu não consigo controlar isso. A vaga é grande, mas é só para a gente testar bem o sistema, tá? Eu vou até aqui onde ele mandar, vamos ver. Ó, já apareceu ali a vaga. Vamos ver, acho que eu vou ter que ir mais um pouco. Ou será que eu colocando a ré ele já vai? Ah, agora sim, ó. Intervenção na direção ativa, observar imediações. Então agora, ele mostra até ali no painel, deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, que ele mostra o progresso ali da condução, digamos que semi-autônomo, né, do estacionamento automático. Vamos ver, ó, ele está fazendo bonitinho. Eu estou controlando o freio, lembrando. Dessa vez aqui eu não estou nem acelerando porque não precisa. Mas se precisasse, né, se fosse uma subidinha, alguma coisa, eu teria sim que acelerar por conta. Vamos ver. Eu estou indo devagar, tá? Mas eu poderia fazer ele um pouco mais rápido, que eu quero ver precisamente o movimento do volante. Ó, ele pediu aqui para engatar a dianteira. Vamos ver. Ó, legal que você vê onde tem que parar, porque ele tem a barra de progresso ali, né? Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Não vou mexer no carro, tá? Mas vamos ver agora como que ficou o resultado por fora. Mas a gente viu que a direção ficou um pouquinho torta para a esquerda. Olhando aqui de fora, então, qual foi o resultado? Não mexi em nada do carro. A gente pode perceber que ele parou bem longe da guia, mas tem uma explicação muito plausível para isso. A prefeitura, como vocês podem ver, não corta esse mato aqui há um bom tempo. Então ele está invadindo o asfalto. E aí vocês podem perceber, lógico, que ele parou com essa distância por conta do mato. Eu nem consigo enxergar a guia aqui. E nesse caso é melhor ter parado dessa forma, porque se ele parar muito encostado, além de poder riscar o carro, né, esses matinhos pegando na pintura, eu ainda ia ter que sair do carro no meio do mato. A gente pode perceber que em relação aqui ao Cronos, sobrou bastante espaço. Cabe um... Esse cachorro não vai deixar eu gravar hoje, né? Cabe um Smart aqui ainda tranquilamente, ou um Fiat 500. Mas a vaga é grande mesmo, tá? Então também não é questão de problema do carro ou coisa assim. Tanto que aqui na frente, ó, ele parou com uma distância interessante. Se vocês perceberem, ó, olha a diferença em relação ao carro de trás e daqui também, ó, ele parou bem mais para fora. Mas como eu disse, né, por conta do mato. Então, esse estacionamento aqui, pelas condições que a gente tem dessa vaga, eu gostei, achei que funcionou muito bem. Pessoal, vamos testar agora ele saindo da vaga. Então vou ativar aqui, ó, ele pediu para eu ligar o indicador de direção e engatar marcha ré. Vamos ver se ele vai conseguir identificar que a gente quer sair da vaga, né? Olha, ele tá mandando ir para trás. Aliás, ele vai sozinho, né? Eu só estou aqui controlando no freio. E a gente pode ver ali também a câmera de ré, que tá bem longe, né? Pediu para eu parar. Ele deve estar detectando algum matinho aqui também da esquerda, né? Assuma a direção e prossiga a viagem. Vocês podem ver que ele já cancelou o sistema. Provavelmente porque ele deve ter percebido que lá na frente tem bastante espaço e que aqui a gente consegue sair tranquilamente virando o volante para a direita. Mas alguns carros eles chegam a embicar ali para a direita, o que deixa ainda mais fácil. Mas acho que já cumpriu bem a função, sendo que essa vaga aqui tá bem tranquila, né? Pessoal, eu quero testar de novo esse sistema por causa dos matos que a gente teve lá na outra vaga, né? Então vamos tentar parar entre esse raríssimo Explorer, que tá meio abandonadinho, né? E o Veracruz ali na frente. Então vou dar seta para a esquerda e vamos então andando aqui para frente para ver se ele consegue achar esta vaga, ó. Vamos lá. Vamos ver se ele encontra. Espero que sim, porque espaço tem. A vaga não é tão apertada, não. A gente tinha achado uma mais apertadinha. Eu até fiz o teste para ver se cabia, né? Coube, só que teve um problema. Ó, agora acho que detectou. Deixa eu pôr ré. O carro que estava na vaga, né? Um Celta que estava na frente, ele saiu, então acabou destruindo nossa vaga. Vamos ver de novo fazendo o movimento aqui do volante, ó. Estou só controlando no freio, lembrando.
Vou com calma porque às vezes é capaz de você precisar intervir no volante, né? Eu tô vendo ali que tá prestes a terminar essa manobra de ré. Já começou a apitar o sensor. Ó, ali ele vai pedir já pra eu parar, quer ver, ó? Mais um pouquinho, ó, pediu pra eu parar e colocar pra frente. Fez aqui o movimento do volante, o carro dá aquela torcida normal, né? Agora vamos pra frente. Vamos mais um pouquinho. Pediu pra eu parar. Pediu pra eu colocar na ré de novo, que acho que ele vai ajeitar o carro, que o carro tá um pouquinho torto. Vamos ver. Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Então agora eu vou lá do lado de fora mostrar de novo para vocês qual foi o resultado nessa outra vaga. Já aqui do lado de fora do carro, a gente consegue perceber que ele é bem mais baixo que o Veracruz, né? Vamos ver o resultado. Ó, ficou um bom espaço aqui atrás, como eu disse, a vaga não é tão pequena assim. A gente percebe que o carro está um pouquinho torto. Então a parte da frente está bem mais próxima da guia, enquanto a parte traseira está um pouco mais distante. Mas nada muito grave, tá? Normal que às vezes ele fica um pouquinho torto. Aqui na frente sobrou um bom espaço também. Deixa eu mostrar o carro aqui de dianteira. Por mais que a vaga não seja tão apertada, acho que já serviu para mostrar bem o funcionamento para vocês. E vocês viram como ele ficou bem mais próximo da guia dessa vez? O problema da outra vaga, como eu disse, era realmente os matos que estavam invadindo o asfalto, né? Vamos ver agora se ele sai da vaga. O carro tá do mesmo jeito, tá? Eu não mexi nele. Ó, ligar o indicador de direção, engatar marcha ré. Quero sair para direita, dei seta para lá. Vamos ver, ó. Ele mexeu no volante, deixa eu pôr a seta de novo aqui. Tá indo para trás. Ó, vou ter que dar uma aceleradinha de leve, tá? Acho que é uma subidinha, alguma coisa assim. Parou. Vai engatar o D para ir para frente. E ele já identificou que a gente consegue sair assim, só acelerando ali para a direita. Então ele já encerrou a saída automática, né? Alguns carros, como eu disse, acabam embicando mais, né? Alguns até saem até a parte como se fosse ali na direita do Veracruz, né? Então, ok, te ajuda. Essa aqui tá fácil de você sair até manualmente, mas ele cumpriu sua função, né? O mais difícil, digamos assim, ele fez. Vamos testar agora no estilo vaga de shopping ou de supermercado. Vou ligar aqui o Parque Assist, vou colocar a seta para a direita e a intenção é que a gente pare entre o Ideia e esse Compass. Vamos andando aqui para frente até ele detectar. Vamos ver. Ele detecta até se consegue entrar de frente se você quiser, tá? Ele aparece ali o ícone. Mas eu quero ir um pouco mais para frente. Eu acho que ele vai parar na vaga lá de trás, mas vamos ver o que ele vai fazer. Coloquei aqui na ré. Vamos lá. Ó, ele tá indo bem para trás, vocês estão vendo? Ele vai parar na de trás. Mas tá bom, vai. Não é bem a vaga que eu queria, mas ok. Ele poderia ter um sistema um pouquinho mais fácil para você selecionar a vaga, né? A gente já viu isso, por exemplo, lá nos GWM, que você clica ali no layout onde é a vaga que você quer, né? Ó, pediu para parar. Coloquei para frente. Vamos ver. Vamos indo para frente. Pediu para parar de novo. Vou colocar a ré. Olha, ele tá fazendo tudo sozinho, eu só estou controlando aqui no freio. Ele entrou bem para a esquerda, vamos ver se ele vai conseguir ajeitar bem ou não. Vou ter que dar uma aceleradinha, porque aqui é uma leve subidinha. Ó, vamos ver. Agora ele tem que ajeitar a frente, hein? Vamos ver se ele vai conseguir ajeitar. Ó, vocês estão vendo a linha ali atrás, né? Tem que dar uma aceleradinha de leve também. E pediu para parar, disse que está concluído. Então agora chegou o momento da gente sair e descobrir como que tá lá do lado de fora. Olhando aqui do lado de fora, a gente percebe que o sistema não foi assim tão bom não. Primeiro, eu queria parar naquela vaga, né? Ele acabou detectando essa. Inclusive a gente fez alguns testes aqui antes, né? E eu tinha ido um pouco mais para frente para ver se ele detectava essa vaga, mas não, ele acabou cancelando o sistema, né? Ele parou de detectar. Então aqui a gente conseguiu parar, foi essa, nem é a que eu queria inicialmente, e a gente pode ver que ele está bastante torto. Ele cumpriu a função, digamos assim, ele entrou na vaga, mas ó, tá comendo faixa e vocês podem ver bem
a diferença da roda dianteira para a roda traseira. Vamos ver em relação ao carro de trás, ó. Aqui ele parou bem no limite da linha, então tá bem alinhado, tá bem certinho. Em comparação com alguns outros Volkswagen que a gente já testou aqui no canal, eu posso dizer para vocês que o Nivus ele acabou ficando um pouquinho abaixo. Pode ter sido uma coincidência, digamos assim, pode ter sido só nessa ocasião? Pode, mas a gente percebeu realmente que ele teve um pouco mais de dificuldade no sistema. Então eu esperava um pouquinho mais aqui deste Park Assist do Nivus. E pessoal, aqui ele não sai automaticamente da vaga, até porque é só você ir pra frente, né? Pelo amor de Deus, você consegue fazer isso aqui sozinho. Pessoal, vou aproveitar este trânsito aqui em São Paulo, enquanto o ACC e o Travel Assist vão funcionando, para falar sobre alguns pontos do carro. Primeiro, o preço. O Nivus GTS, ele custa R$190 mil, arredondando, né? Agora, a gente tem opcionais. Colocando as rodas aro 18, que é esse carro que está equipado, mais a pintura metálica, ele vai para quase R$194 mil. Para um Nivus, realmente é muita coisa. Agora eu quero falar sobre o sensor de ponto cego. Ele funciona a partir de 15 km por hora. Acho que poderia ser até uma velocidade um pouco mais baixa. E o manual diz que detecta carros com uma diferença de até 10 km por hora. Então se você estiver ultrapassando alguém ou sendo ultrapassado, se você tiver 50, o carro tem que estar no máximo 40 ou 60. Outra questão, ele tem integração com o assistente de faixa, como eu comentei para vocês. Então mesmo com a seta ligada, né, quando você estiver usando a permanência em faixa, se tiver um carro no seu ponto cego, ele vai corrigir no volante, então você vai sentir uma resistência. Outra questão, ele desliga automaticamente quando você conecta um reboque original, né, conectando toda a fiação elétrica e etc. Se for um reboque que não é original ou não foi conectado eletricamente, aí você vai ter que desligar o sensor de ponto cego manualmente, porque ele não é para funcionar com reboque. Você muda o tamanho do carro, então é normal que isso aconteça. E o funcionamento do sensor de ponto cego vocês conhecem muito bem, né? Ele tem nos dois retrovisores um alerta que acende em laranja, meio amarelado, quando existe um carro no seu ponto cego. Se você der seta para onde ele está detectando o carro, ele vai piscar esse alerta para te alertar de fato ainda mais. Pessoal, eu resolvi mostrar na prática para vocês aquela questão da atuação na direção em relação ao sensor de ponto cego. Mas vamos passar aqui de 60 porque é a velocidade onde a permanência em faixa funciona, e tentar aqui então, ó, vou dar a seta para a esquerda, detectou o carro no ponto cego, olha o que ele fez com o volante. Vocês perceberam? Ele jogou para a direita sozinho, e se eu ficasse ele do lado do carro, eu ia ficar percebendo bastante essa resistência, porque eu ia jogar para lá e ele ia jogar para cá. Também aproveito para falar sobre o sensor de fadiga. O manual não especifica tanta coisa. O que ele diz é que ele vai avaliar o seu comportamento de direção entre 60 e 200 km por hora. E aí, se ele fizer um aviso para você, ele vai ficar ali no painel até você cancelar ou até você parar. E se necessário, ele faz mais, acho que, se eu não me engano, um segundo aviso. Depois disso, ele vai entender que você ignorou e não vai fazer mais nada. Ele vai avaliar o seu comportamento de direção, como, por exemplo, se você está distraído saindo muito das faixas e etc. Por isso que funciona acima de 60. Até porque aqui na cidade a gente faz mais movimentos bruscos, né? Então ele não consegue ter muito esse parâmetro. Quero falar agora para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro que tem a frenagem automática, mas a Volkswagen não especifica a que velocidade esse recurso funciona. O que a gente sabe é que se precisar ele vai frear por nós. Estou simulando que eu estou saindo aqui de ré de uma vaga, então vamos esperar passar um carro ali e a gente vai poder perceber então se ele vai dar o alerta ou não. Eu também já vou falar ao mesmo tempo sobre a frenagem automática em manobras, que ela funciona até 10 km por hora, tanto para frente quanto para trás. Aqui você pode desativar essa função se você quiser. Então, se detectar um obstáculo, caso você não tenha percebido uma parede, uma caixa, qualquer coisa que tiver ali atrás, ele vai frear automaticamente por você. E se ele fizer uma frenagem automática, ele vai ficar inativo por 5 metros se for na mesma direção. Então, por exemplo, estou indo aqui de ré, ele freou sozinho, 5 metros para trás, ele aí vai ficar inativo e não vai frear de novo. Passou disso, ele freia, ou se você fizer uma troca aqui de marcha, ele vai resetar também e aí ele vai voltar a frear, digamos que instantaneamente.
vai passar um carro aqui atrás e apesar de estar um pouco longe, vamos ver se ele consegue detectar. Ó, já detectou, vocês estão vendo? Ele apareceu aqui do lado esquerdo porque o carro passou do nosso lado esquerdo. Só que eu acho que ele poderia alertar pelo sensor de ponto cego, seria mais prático, né? Ou avisar pelos dois ao mesmo tempo. Ele mostra aqui nessa aba, apesar de ter o alerta sonoro, então não acho assim super eficiente. Mas afinal de contas, o que eu achei sobre o ADAS aqui do Volkswagen Nivus? Para ser sincero, eu gostei bastante. Fiquei decepcionado pelo ACC não ter a função Stop and Go. Por quase R$200 mil, acho que deveria ter. Mas ele tem quase tudo. Eu só senti falta de um farol automático, que acho que seria muito bem-vindo. E também, quem sabe, nem é tão importante assim, mas um reconhecimento de placas de trânsito e, como eu disse, a função Stop and Go. Pelo sistema de sensor de ponto cego, eu poderia já incorporar também o alerta de abertura de porta. Não é difícil porque eles são integrados, né? Mas isso não tem. Mas, de novo, não é nada que seja muito importante. Pela categoria do carro, ele já tem um pacote ADAS muito completo. Gostei, funciona bem. O ACC ainda poderia ser um pouquinho mais suave, principalmente nas acelerações. Mas ele ainda é bom e é legal que ele tenha a regulagem. Então, sim, está aprovada a assistência à condução aqui do Volkswagen Nivus GTS. Não vai sair do vídeo sem ter deixado o like e sem ter hypado o conteúdo, né? Por favor. Não custa nada, é de graça, então ajuda a gente. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou do sistema ADAS. Você concorda comigo? Você achou que é bom? Ou você esperava até mais recursos? Ou que os que tem funcionavam melhor? Comenta aqui que eu quero ter essa conversa com vocês. E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative essas notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.